no livro do profeta Jeremias, eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no capítulo 34 do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo número 34, leremos os 7 primeiros versículos deste capítulo. Nossa mensagem de hoje não estará adstrita a esses versículos, a esse capítulo, ela vai envolver, na verdade, 4 capítulos do livro de Jeremias, mas neste momento nós queremos ler estes 7 versículos. Jeremias, capítulo 34, versículos 1 a 7. E diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Tu não lhe escaparás das mãos, pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos. Tu verás o rei da Babilônia face a face, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada, em paz morrerás, te queimarão perfumes a ti, como queimaram a teus pais, que como reis te precederam. E te prantearão, dizendo: Ah, Senhor, pois eu é que disse a palavra, diz o Senhor. Falou Jeremias o profeta a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laques e contra Zeca, porque só estas ficaram das cidades fortificadas de Judá. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Existem diversos tipos de pessoas. Na nossa vida, nós lidamos com todas elas. Existem aquelas pessoas que são pessoas más. Nós percebemos claramente que elas são más e nós olhamos para a história e sempre ouvimos falar de pessoas assim. Pensem, por exemplo, no caso de Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, outros homens que se destacaram por sua perversidade. Na época da Bíblia, o imperador Nero, por exemplo, que conduziu massacres contra a sua população e contra cristãos, e por aí vai. Essas pessoas, nós vemos que as suas atitudes são perversas, elas fazem coisas terríveis contra outros seres humanos, e claramente nós dissemos, essa pessoa é má. No caso da narrativa do livro de Jeremias, nós vemos uma personificação de pessoas más no rei Jeoaquim. Aquele rei, lembra que na pregação, a última pregação que eu fiz, falei que ele queimou o livro da lei, o livro que Jeremias havia escrito com advertências. Ele não quis ouvir o Senhor, ele matou profetas do Senhor e perseguiu Jeremias. Ele foi opressor dos pobres, ele só se preocupava em acumular riquezas pessoais. Ele era uma pessoa má, um rei mau. Mas existem também pessoas que nós consideramos boas. De uma maneira geral, claro, elas não são perfeitas, porque ninguém é perfeito, mas nós consideramos elas razoavelmente boas. É o caso, por exemplo, se nós olharmos para o livro do profeta Jeremias, é o caso do rei Josias. Ele foi uma pessoa boa. O próprio Jeremias tem um oráculo da parte de Deus que diz que ele temeu a Deus, ele fez uma reforma, ele ajudou o pobre, ajudou o necessitado, ele fez justiça no seu reino. E ele passou para a história, todos nós olhamos para o passado e consideramos ele um rei bom. Mas existem aquelas pessoas que nós olhamos e elas parecem não se enquadrar nem no bom e nem no mal. E essas pessoas, muitas vezes, elas, se nós fôssemos dar uma definição para ela, talvez a definição que seria que são pessoas fracas. Pessoas fracas, pessoas que muitas vezes se deixam manipular, pessoas que não tomam as decisões certas e por causa da sua fraqueza e por causa da sua inconstância, muitas vezes trazem a ruína sobre si mesmas, sobre os que estão ao seu redor e às vezes até mesmo sobre uma nação. E esse é o caso do personagem
da nossa mensagem de hoje, o rei Zedequias. Ao longo de alguns capítulos do livro do profeta Jeremias, nós vamos ver vários diálogos e vários acontecimentos relacionados a este rei de Judá e muitas conversas que ele teve com o profeta Jeremias, sendo orientado a seguir os caminhos do Senhor e a sua reação à palavra do Senhor que lhe foi aconselhada, que lhe foi ministrada, que lhe foi trazida. Zedequias, meus irmãos, é um personagem intrigante. Primeira vez que eu li a Bíblia, eu comecei a ler os livros históricos, a gente lê os livros de 1ª, 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, que falam da história do reino de Judá, e nós lemos lá o último rei de Judá, lemos sobre Zedequias, e não temos muitos detalhes, a Bíblia apenas diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, nesses livros de Reis e Crônicas. Mas o livro do profeta Jeremias, ele nos traz muito mais detalhes sobre a personalidade, traços de caráter do rei Zedequias. Tem uma riqueza de informações muito grande. E a primeira vez que eu li o livro do profeta Jeremias, eu era adolescente, e eu me lembro que as histórias que nós vamos ver hoje me impressionaram muito. Porque a primeira sensação que eu tive, poxa, né, eu sempre encarei Zedequias como um rei, né, que teve problemas e, portanto, o povo sofreu por causa dele, mas agora eu vejo assim que ele não era mau, ele não era ruim, mas por outro lado ele também não seguiu o conselho de Deus. Ele era uma pessoa que eu olho para ele, até hoje eu olho para ele, eu fico perplexo, eu sinto quando eu vejo a história de Zedequias, eu sinto pena. Eu sinto pena dele, eu sinto piedade dele. Eu fico pensando que trágico. Literalmente, Zedequias é um personagem trágico das Escrituras. Um personagem trágico do Antigo Testamento. E nós vamos ver nessa manhã por que ele pode ser considerado um personagem trágico e como isso nos ensina para as nossas próprias vidas hoje. 2.600 anos depois, o que nós aprendemos com a vida do rei Zedequias e sua interação com os profetas de Deus e com as lideranças que estavam ao seu redor. E nós começamos, portanto, a nossa mensagem de hoje, eu vou colocar ela em 4 pontos, um para cada capítulo no livro de Jeremias que nós vamos analisar hoje. E, evidentemente, não teremos tempo de analisar minuciosamente, mas eu quero ressaltar alguns pontos. E o primeiro ponto aqui, ele está vinculado ao capítulo 34. Bom, esses versículos que nós lemos aqui, eles nos dão um pouco do contexto. O rei da Babilônia, o poderoso Nabucodonosor, que dominava todos os povos do Oriente Médio, este rei se voltou contra Judá. Por quê? Porque Judá, por meio do seu rei Zedequias, havia se rebelado contra a sua autoridade. Aqui é importante recapitular, vamos relembrar aqui, né, que nunca é demais relembrar qual era o cenário, o contexto histórico. Jeremias começou seu ministério no reinado de um rei bom, que foi o rei Josias. Ele fez reformas religiosas e levou o povo de volta a cultuar a Deus, de volta ao seu Deus, abandonou a idolatria, parou com os sacrifícios humanos e várias práticas perversas que haviam no reino de Judá. Ele tentou restaurar o culto, as suas reformas tiveram algum efeito, mas ele morreu tragicamente numa batalha e o seu filho Jeoaquim assumiu, depois de algum período ali que um outro rei reinou por 3 meses, Jeoaquim foi colocado no trono e assumiu, e foi um rei mau. Ele reinou por mais ou menos 11 anos e ele desfez tudo o que o seu pai fez. Foi contra ele que Jeremias teve alguns embates, foi ele que queimou o rolo de profecias do profeta Jeremias, ele não deu atenção ao que o profeta Jeremias falou, e na época desse rei mau e perverso, o rei da Babilônia, a Babilônia surgiu como potência e veio até Jerusalém. E quando a cidade estava ali ameaçada pelos exércitos de Babilônia, esse rei Jeoaquim morreu em circunstâncias misteriosas, possivelmente assassinado por pessoas que viram que ele não estava governando bem. Ele morreu e o seu filho Joaquim assumiu no seu lugar, e tão logo assumiu, 2, 3 meses depois, ele se entregou ao rei da Babilônia. Ele não quis fazer guerra, se entregou, reconheceu que não tinha como prevalecer contra a Babilônia, e o que o rei da Babilônia fez? Ele levou o rei Joaquim, sua mãe, e todos os nobres e toda a elite de Judá levou eles para o exílio, mas poupou a cidade de Jerusalém e constituiu o seu tio, um outro filho do rei Josias, chamado Zedequias, e o colocou no seu lugar. E Zedequias, portanto, foi um rei que foi colocado sobre o reino de Judá. Ele era descendente de Davi também, ele era filho de Josias, mas ele foi colocado pelos babilônicos no poder. Portanto, ele era alguém que deveria ser leal aos babilônicos. E Zedequias, num primeiro momento, foi leal, mas
com o passar do tempo, talvez ouvindo ali os seus conselheiros, que eram nacionalistas e queriam independência e queriam se rebelar e acreditavam que o Egito iria ajudar na sua luta pela independência, Zedequias os ouviu e decidiu se rebelar contra a Babilônia novamente. Apesar de o próprio profeta Jeremias alertá-lo, não faça isso, porque Babilônia é um instrumento de juízo sobre essa nação por causa dos seus pecados, então aceitem o domínio da Babilônia como um castigo. Mas Zedequias não deu ouvidos às profecias de Jeremias e de outros profetas, se rebelou, e aí nós chegamos aonde nós estamos, os últimos 2 anos do reinado do rei Zedequias. Quando então Babilônia vem novamente contra Jerusalém, e agora a coisa é séria, porque ela vem para fazer juízo, ela vem para destruir de vez, porque aquele era um reino rebelde. Zedequias traiu a sua aliança que ele tinha com o rei da Babilônia. E agora, nesse contexto de desespero e de talvez ainda haver alguma esperança de que algo pudesse acontecer e o reino de Judá fosse liberto daquele cerco de Babilônia, a palavra de Deus vem até Jeremias, e Jeremias diz ao rei Zedequias: você, Jerusalém, cairá nas mãos dos babilônios e você vai cativo. Você vai ser preso e vai ser colocado na presença do rei Nabucodonosor. Verá ele face a face e falará com ele boca a boca. Isso não é algo bom, é algo ruim, porque um rei que se rebela contra o outro rei que é mais poderoso, eles geralmente sofrem um castigo severo no mundo antigo. Normalmente morte e algum tipo de tortura. Mas Jeremias lhe diz, e lhe traz uma passagem dizendo: você não será executado pelo rei da Babilônia. Você será levado para a Babilônia e lá morrerá. Há, portanto, ainda algum tipo de esperança para Zedequias. A palavra de Deus é severa, ela é ruim, mas ela não é de morte e de fim. Obrigado. Não é de destruição absoluta para o rei. Mas então, no contexto em que essa palavra é recebida por Zedequias, ele ouve, mas parece não dar ouvidos. Ele permanece em sua rebelião. Só que acontece um fato interessante. Enquanto Jerusalém estava sitiada pelos babilônicos, o Egito, depois do rei de Judá mandar uma delegação ao Egito para pedir ajuda militar, o Egito resolve mandar uma ajuda militar e se desloca em direção à terra de Israel. E quando o rei da Babilônia ouve isso, ele levanta o cerco e sai da região de Judá, e o exército se retira de volta de Jerusalém para fazer frente aos egípcios. E quando isso acontece, o povo ganha uma esperança. Acho que vamos ser libertos da Babilônia. Acho que o rei da Babilônia não vai mais vir aqui destruir a nossa cidade. É nesse contexto, portanto, que os capítulos 34, 37 e 38 do livro de Jeremias devem ser entendidos. O capítulo 34, do verso 8 até o seu final, ele vai nos narrar um episódio que nos mostra, um primeiro ato que nos mostra a fraqueza do rei Zedequias. Quando Babilônia cercou Jerusalém, a situação era tão desesperadora que, numa tentativa de talvez ganhar o favor de Deus, Zedequias convenceu o povo a fazer uma aliança da seguinte maneira: vamos libertar todos os escravos judeus e hebreus que nós temos em nosso meio. No mundo antigo era comum, às vezes, quando as pessoas se endividavam, elas se vendiam como escravas para pagarem suas dívidas. A própria lei de Moisés permitia isso, mas ela dizia o seguinte: por 6 anos a pessoa vai trabalhar para pagar suas dívidas, mas no 7º ano ela obrigatoriamente tem que ser liberta. Só que o povo de Israel, ao longo da sua história, nunca cumpriu essa prescrição. E quando as pessoas eram escravizadas, elas continuavam escravizadas. Então o rei Zedequias, que vejam bem, ele não era um rei mau, ele consegue convencer os nobres, os poderosos da terra: vamos fazer o seguinte, olha a nossa situação, vamos fazer um acordo com o povo, vamos libertar esses escravos. E vejam que eles livres, eles podem ter um interesse melhor em defender a cidade, quem sabe, alguma coisa assim, e isso é agradável a Deus. Talvez Deus venha se compadecer de nós. Vamos fazer uma aliança no templo de Deus, vamos fazer um acordo. Deus vai ser a testemunha e nós vamos fazer um juramento solene com sacrifícios, vamos matar um boi, cortar ele pela metade, andarmos pelo meio desse bezerro, desse boi partido, e vamos fazer uma aliança com as pessoas e diante de Deus, dizendo que Deus nos faça o que fizemos com esse boi se nós não cumprirmos
a nossa palavra, a nossa aliança, e vamos dar liberdade para eles. E assim foi feito. Versículo 8 nos diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar liberdade. Que cada um despedisse forro seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um seu servo e sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravo. Obedeceram e os despediram. Mas aí o que houve? O exército de Babilônia se retirou porque o exército do Egito estava vindo. Aí a pressão aliviou. Ah, não, a coisa está tranquila agora, está melhor. O que nós fizemos? Libertamos nossos escravos? Não, nós precisamos deles para plantar. Eles voltaram atrás e trouxeram e se escravizaram de novo aquelas pessoas. É o que nos diz o verso 11. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e servas que haviam despedido forros e os sujeitaram por servos e servas. Eles fizeram uma aliança na presença de Deus, com sacrifícios, fizeram um juramento solene, dando liberdade, mas depois que o exército de Babilônia se afastou da cidade, eles voltaram atrás e voltaram a escravizar aquelas pessoas. Aí me digam se isso não é para trazer uma indignação da parte de Deus e destruir todo esse povo perverso que faz uma coisa dessa. Pois é exatamente nesse sentido que vem a palavra do Senhor a Jeremias, e é o que nos dizem os versos 12 até o verso 22. Nós não vamos ler aqui esses versículos todos porque não temos tempo, vocês podem ler depois na sua casa, mas a palavra de Deus vem a Jeremias e Jeremias diz: olha só, vocês foram escravos no Egito. Eu fiz uma aliança com vocês, eu libertei vocês. Eu dei uma ordem de que se vocês recebessem alguém por escravo, ao final, no 7º ano, vocês deveriam libertar essa pessoa. Vocês, os pais de vocês, nunca cumpriram isso. Os pais de vocês sempre foram maus e descumpriram a minha lei. Mas agora parecia que vocês estavam entrando no caminho certo e iam cumprir a minha lei. Finalmente, né? Nessa situação tão desesperadora. Mas aí vocês voltaram atrás. E agora eu estou dizendo, eu vou vir contra essa cidade, vou destruir essa cidade, não vai ficar pedra sobre pedra, eu vou queimar essa cidade. E mais uma coisa, vocês tiraram a liberdade dos servos de vocês, mas agora eu estou dizendo o seguinte, eu vou dar liberdade para vocês, eu vou dar liberdade para a espada, para a fome e para a morte. Vocês estão livres para morrerem nas mãos do exército da Babilônia, para passarem fome por causa do cerco do exército da Babilônia e para serem destruídos pelo exército da Babilônia. Essa é a liberdade que eu vou dar para vocês, porque vocês merecem. Vocês juraram diante de um bezerro, diante de um boi partido no meio, vocês fizeram esse juramento e disseram inclusive que deveria acontecer com vocês o que aconteceu com esse boi, caso vocês descumprissem esse juramento. E eu vou fazer com que aconteça, eu vou destruir essa cidade, vou destruir vocês, vou destruir os príncipes, vou destruir todos os nobres, e o rei Zedequias, eu vou mandar ele preso para a Babilônia, ele vai cair, ele vai ver os babilônios face a face. Ele vai ser julgado por aqueles que querem destruir a sua vida, porque ele, Zedequias, propôs essa aliança, mas depois que os príncipes voltaram atrás, ele não impôs a aliança, ele preferiu ceder aos impulsos dos poderosos da nação. Ele não teve coragem de obrigar o povo a manter a sua palavra. O rei Zedequias, portanto, ele é responsável. Ele, particularmente, talvez não tenha mandado voltar algum escravo dele pessoalmente, mas ele permitiu que o povo fizesse isso. Ele foi fraco. Ele mesmo propôs uma coisa que depois o povo aceitou, mas depois descumpriu e ele não exigiu o cumprimento. Essa história, portanto, nos dá um primeiro indício da personalidade do rei Zedequias. Ele era fraco para cumprir as suas promessas. Ele não cumpria, ele não tinha força de caráter suficiente para fazer cumprir aquilo que ele havia prometido, aquilo que ele havia convencido as pessoas a prometerem. E Deus, portanto, profetiza que haverá um juízo e o exército de Babilônia voltará, e mesmo que os soldados da Babilônia estejam fragilizados, ainda assim eles vão conquistar aquela cidade. E é nesse contexto, então, que nós vamos para o capítulo 37, o segundo ponto da nossa mensagem. O capítulo 37 narra mais um episódio e mais um diálogo entre Jeremias e o rei Zedequias, e bem nessa época, uma época em que o exército da Babilônia estava cercando a cidade, ele havia se retirado da cidade, mas logo iria voltar para cercá-la novamente. Então, o que nos diz o início do capítulo 37?
Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, aqui uma definição geral de Zedequias, nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. E o que o profeta Jeremias dizia? O profeta Jeremias dizia que eles deveriam se render ao rei da Babilônia e aceitar a Babilônia como um juízo de Deus por causa do seu pecado. Mas Zedequias e os nobres e o povo da terra, inflamados por um sentimento nacionalista inútil, não deram ouvidos às palavras do Senhor por meio de Jeremias e preferiram se rebelar contra a Babilônia, acreditando que suas alianças políticas com o Egito os salvariam. Eles confiaram mais neles mesmos do que em Deus e em suas promessas. Mas, por causa disso, a Babilônia veio contra Jerusalém para destruir e eles se apavoraram. E eles ainda assim, vejam, eles não haviam rejeitado totalmente a Deus, eles ainda diziam que criam em Deus, eles ainda faziam sacrifícios a Deus. E eles ainda acreditavam que Jeremias tinha palavras da parte de Deus. Então, diante dessa situação, apesar de não obedecerem à palavra que ouviam, Zedequias e seus nobres supersticiosamente ainda enviam mensageiros até Jeremias na expectativa de que Deus tenha alguma palavra de esperança para eles. É o que nos diz o verso 3. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maséias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias andava livremente entre o povo porque ainda não havia sido encarcerado. O exército de Faraó saíra do Egito e quando os caldeus ou babilônicos que sitiavam Jerusalém ouviram essa notícia, retiraram-se dela. Ou seja, o exército de Babilônia havia se afastado, é nesse meio tempo que o povo volta, que os nobres voltam atrás e voltam a escravizar aquele povo que haviam libertado, e eles mandam, esses homens aqui agora, o rei manda esses homens até Jeremias, pedindo para que Jeremias interceda a Deus, na expectativa de que essa retirada do exército da Babilônia seja um sinal, então, de que vai haver uma libertação, e de que Jerusalém não será destruída. Talvez Deus tenha se compadecido, mudado de opinião, talvez Deus tenha misericórdia, e eles pedem para que Jeremias olhe. Olha só que situação, e como isso muitas vezes é uma realidade na nossa vida. Eles vão e querem que um homem santo, que eles consideram santo, que é o profeta Jeremias, ore por eles, mas eles não querem obedecer a Deus. É assim que muitas vezes o ser humano age. O ser humano vai lá, eu tenho meus planos, e ele é teimoso, eu vou fazer isso, eu sei que Deus não gosta disso, eu sei que Deus não me autoriza a fazer isso, mas eu insisto, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. São teimosos e cabeças duras, mas aí vão lá e ora por mim, para que Deus abençoe a minha teimosia, a minha cabeça dura, a minha falta de fé, a dureza do meu coração. Eles vão lá, Jeremias, por favor, intercede por nós, intercede por nós. E Jeremias, Jeremias não guarda raiva dessas pessoas, mas ele vai buscar o conselho de Deus, e ele recebe uma palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? Versículo 6. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor. Ele recebeu uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra essa cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade. E tendo se retirado do exército dos caldeus, Jeremias... Bom, aqui nós vamos... Outro ponto. Mas Jeremias tem uma palavra dura da parte de Deus. Não adianta, não tenham esperanças. Eu não vou poupar esta cidade, eu não vou poupar esse reino. Eles vão voltar para cá, eles vão sitiar essa cidade, vão destruir essa cidade, vão queimar essa cidade. Então, não se enganem, esse é o destino de Jerusalém.
Não se enganem, não confiem no exército do Egito, não confiem em vocês mesmos. Parem, tirem essas ideias da cabeça de vocês, tirem essas ideias de que o Egito vai salvar vocês, ele não vai, não vai. Os babilônicos vão voltar para cá e vão destruir a cidade. E bom, depois de trazer essa palavra, que é uma palavra dura para Zedequias, a Bíblia não nos narra exatamente como Zedequias reagiu a essa palavra, mas como o cerco à cidade havia sido levantado, os babilônicos haviam saído temporariamente daquela região, Jeremias sai da cidade, ele quer ir até a sua cidade natal, uma aldeia de Anatote ali perto, ele quer ir lá para resolver uma questão legal a respeito da herança, e quando ele sai, um dos oficiais do rei vê ele saindo e pensa que ele é um traidor. Ele diz, você está fugindo para o lado dos babilônicos. Então, e prendeu Jeremias, é o que nos diz o verso 11. Tendo se retirado do exército dos caldeus de Jerusalém, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber um quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias. Capitão, que prendeu a Jeremias o profeta, dizendo, tu foges para os caldeus. Tu está fugindo para os babilônicos, tu é um traidor da nossa nação, Jeremias. E Jeremias disse, é mentira, eu não fujo para os caldeus. Mas Gerias não lhe deu ouvidos, prendeu Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes, por sua vez, irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque o tinham transformado em um cárcere. Jeremias foi preso, foi considerado um derrotista, um traidor, um agente da Babilônia no exército, dentro do reino de Judá, dentro de Jerusalém. E ele é preso, para que ele não possa fugir para a Babilônia. Muito provavelmente muitos cidadãos de Judá e Jerusalém estavam fugindo porque viram que a coisa estava feia e que certamente a Babilônia voltaria. E eles estavam tentando impedir isso, impedir que o povo fugisse para poderem resistir ao reino da Babilônia e terem mais pessoas para lutar. Acharam que Jeremias ia sair, e essa desconfiança até faz um certo sentido, porque Jeremias pregava que o povo devia se render à Babilônia. A mensagem de Jeremias era altamente subversiva à política oficial do reino. Mas Jeremias não estava indo fugir, ele estava indo resolver uma questão legal, mas mesmo assim o prenderam e colocaram numa prisão, numa cisterna, um lugar insalubre para a sua saúde. E estando lá, a Bíblia nos diz que depois de um tempo preso, Jeremias tem um novo encontro com o rei Zedequias. É o que nos vai falar os versos 16 até o 21. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para a sua casa e em secreto lhe perguntou, há alguma palavra do Senhor? E respondeu Jeremias, há uma palavra sim. E disse ainda, nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias, em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusestes na prisão? Onde estão agora, veja a ironia, onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam dizendo, o rei da Babilônia não virá contra vós, contra nós outros, nem contra esta terra? Agora, pois, ó rei, meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, não me deixes tornar a casa de Jonatas o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e a cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. E assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Esse encontro de Jeremias com Zedequias, ele é muito significativo, porque ele nos mostra muitas coisas do perfil de Zedequias. Vejam, em primeiro lugar, a gente vê que Zedequias ainda considerava Jeremias um profeta, ele tinha um grande respeito por Jeremias. Jeremias é um profeta de Deus, ele não era como o rei Joaquim, um rei mau, que queria matar Jeremias. Não, ele não queria matar Jeremias. Ele queria tratar bem Jeremias, ele considerava Jeremias um homem de Deus, e ele sabia que Jeremias falava com Deus e tinha palavras que vinham da parte de Deus. E ele vai buscar uma palavra da parte de Deus. Nós vemos aqui um Zedequias supersticioso, achando que vai vir alguma coisa mágica que pode resolver a situação dele. E ele respeita Jeremias. Só que ele, quando é confrontado com a palavra de Deus, ele não toma uma decisão. Ele não toma uma decisão conforme a palavra de Deus, ele fica paralisado. Ele ouve,
Ele se considera um servo de Deus. Ele respeita o profeta de Deus. Mas ele não toma a decisão que ele tem que tomar. E vejam que a Bíblia nos diz que ele consulta Jeremias em segredo, secretamente. Por que ele faz isso? Porque Zedequias tem medo de assumir publicamente o fato de que ele acredita no profeta Jeremias, que é considerado um traidor da nação. Zedequias tem medo dos seus oficiais, dos seus nobres, dos seus príncipes, das pessoas que trabalham com ele, das pessoas que, na hierarquia de poder, deveriam estar abaixo dele. Zedequias tem medo deles, ele teme mais essas pessoas do que a Deus. Ele se encontra escondido com Jeremias. Ninguém deve saber porque ele tem medo. Então vejam a situação, ele acredita em Jeremias, mas ele não assume que acredita em Jeremias. E Jeremias lhe traz uma resposta. Jeremias poderia ficar com medo e talvez dar uma palavra mais pacificadora, mas Jeremias dá uma resposta corajosa. Eu tenho uma palavra da parte de Deus, que vai ser entregue na mão da Babilônia. Imaginem como o rei recebeu isso. Mas não somente isso. Jeremias ainda faz um pedido, e o pedido de Jeremias, como eu falei aqui, é altamente irônico. Ele pergunta para Zedequias, por que eu estou preso? Qual foi o meu pecado? Eu simplesmente falei a palavra de Deus para vocês. Agora me diz uma coisa, Zedequias, cadê aqueles profetas? Lembra aqueles profetas? Paz, paz, paz. Né? O jugo da Babilônia será quebrado, vocês serão libertos, eis que te digo, Deus é contigo, Deus é contigo. Cadê? Onde estão? Zedequias não respondeu por um motivo muito simples. Esses falsos profetas ou estavam mortos ou já tinham sido levados para o cativeiro da Babilônia na primeira vez que o rei veio e levou o rei Joaquim. Onde estão agora esses falsos profetas? Jeremias como que joga na cara do rei Zedequias, né, o erro dele. Olha o que ele fez. Não deu ouvido a mim, deu ouvido àqueles bando de falsos profetas, aqueles filhos do diabo que falam em nome de Deus, usam o nome de Deus em vão. E agora onde eles estão? E eu estou aqui preso, mas por favor não me manda de volta para aquele calabouço, porque lá eu vou morrer. Era uma cisterna, um lugar que era usado para armazenar água, era provavelmente um lugar úmido e insalubre. E Zedequias, mais uma vez, mostra, vejam que Zedequias ele tem um coração razoavelmente bom. Ele se compadece do profeta, mas ele não liberta o profeta. Ele diz, tá bom, eu vou tirar dali, mas tu fica então no pátio da guarda. Era uma região em volta do palácio, que era guardado pelos guardas, era um pátio, né? E ali Jeremias ia ter uma condição melhor, ia receber inclusive alimento, receber um pão numa época em que o cerco da Babilônia estava trazendo falta de comida. A essa altura os babilônios provavelmente já haviam voltado contra a cidade. Ele recebe pão até acabar o pão da cidade. Zedequias quer cuidar do profeta, mas não tem coragem de tomar uma decisão radical de libertar o profeta e seguir as suas palavras. Este, portanto, é o segundo ponto que nos mostra, mais uma vez, um rei que busca supersticiosamente o profeta e uma palavra de consolo, né? Mas que não está disposto a obedecer e a ouvir verdadeiramente aquilo que Deus tem a falar. E aí nós entramos no terceiro ponto, é o capítulo 38, que aqui eu acho que é o capítulo mais decisivo que nos mostra os traços de caráter do rei Zedequias. E é um episódio muito semelhante ao 37, mas alguns detalhes diferentes. Jeremias vai ser novamente colocado em uma prisão insalubre. Capítulo 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá espada, fome e de peste, mas o que passar para o lado dos caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Vejam que mensagem perigosa. Tu vai falar isso, uma cidade cercada, e ele está dizendo para o povo se entregar, ao invés de resistir e lutar. Disseram então os príncipes ao rei, morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa a mão dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. A mensagem de Jeremias fazia com que os soldados que ainda estavam dispostos a lutar, né, o que eu vou fazer lutando? Eu vou me entregar, eu vou largar as armas e passar para o lado da Babilônia.
Os príncipes, vendo isso, consideram, não, Jeremias ele está jogando o jogo da Babilônia, ele é um traidor. Esse homem tem que morrer, ele não quer o bem da nossa nação, ele não quer defender, ele não quer lutar pela nossa pátria, pela nossa cidade. Ele não quer o nosso bem, ele quer o nosso mal. O rei Zedequias, ao ouvir essas palavras, ele poderia ter dito, não, Jeremias é um homem de Deus. Jeremias está trazendo uma palavra que eu acredito que vai se cumprir e talvez devêssemos ouvi-lo, nos rendermos e talvez evitar a destruição da cidade. Mas Zedequias não faz isso. O que ele faz? Verso 5. Disse o rei Zedequias, eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Lavo minhas mãos. Está aqui o precursor de Pôncio Pilatos. Eu lavo minhas mãos, eu não posso me opor a vocês, no fundo Zedequias está dizendo, vocês é que têm o poder, façam o que vocês acharem melhor. Zedequias se omite. Ele é o rei, ele tem poder, ele tem autoridade, mas ele se omite. Ele permite que essas pessoas façam o que quiserem com Jeremias, porque ele não tem coragem de se posicionar a favor do profeta, mesmo na condição de rei. E aí o que acontece? Verso 6, tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Cisterna era tipo um poço, cavado na pedra calcária. Aquilo servia para armazenar a água da chuva, principalmente quando a cidade estivesse cercada por exércitos inimigos, a água da chuva era armazenada ali e não faltaria água para o povo que está dentro da cidade. Essa cisterna, provavelmente depois de algum tempo de cerco da cidade, a cidade nessa altura estava cercada, depois de um tempo acabou a água da cisterna, ela ficou vazia e eles começaram a usar como prisão. Largaram Jeremias lá e havia só lama que havia sobrado. Jeremias se atola na lama, essa cisterna ela é profunda, eles têm que descer ele com covas, ele não tinha como sair de lá. Jeremias seria abandonado ali até morrer, porque vejam bem, esses príncipes, esses nobres, sabiam que Jeremias era um profeta e eles não queriam matar Jeremias. O rei Joaquim, que era um rei mau, não teria nenhum problema de matar Jeremias. Mas agora ninguém tem coragem de matar Jeremias, então preferem deixá-lo abandonado para que ele morra sozinho. Ninguém quer derramar o sangue que eles sabem que é um sangue inocente. E eles largam Jeremias naquela cisterna e ele fica lá. O povo de Deus maltrata o seu profeta e o entrega para morrer. E o profeta morreria se não fosse a intervenção de uma pessoa que nem judeu era, um etíope. Talvez um dos primeiros personagens negros que aparecem na história da Escritura. Um etíope vem em socorro de Jeremias, é o que nos diz o verso 7. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, agiram mal nestes homens em tudo que fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha ele morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo, foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, tomou dali umas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias: põe agora essas roupas usadas, use esses trapos nas axilas, cortando as cordas. E Jeremias o fez, e puxaram Jeremias com a corda e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou de novo no átrio da guarda, preso no átrio da guarda. O que nós temos aqui, meus irmãos, é um gentil, Ebed-Meleque, provavelmente não é um nome próprio, provavelmente é um título. Ebed, em hebraico, significa servo. Servo, a Bíblia usa muito, por exemplo, para falar em Isaías 53, o servo de Yavé, Ebed, Yavé. Aqui é Ebed-Meleque, Meleque é rei em hebraico. Ebed-Meleque, servo do rei. Ele era um oficial do rei, provavelmente alguém que foi trazido como escravo da Etiópia, mas era uma pessoa com talentos, com dotes intelectuais, foi colocado como oficial. E esse gentil, que não era parte da aliança, que não fazia parte das promessas de Deus, ele creu em Jeremias e ele decidiu agir para proteger o profeta Jeremias quando ninguém mais tinha coragem de fazer isso, nem mesmo o rei. E o rei ele é tão fraco
que o rei Zedequias é tão fraco que ele é aquela pessoa que provavelmente quem vai convencer o rei é quem falar com ele por último. Então, primeiro os nobres disseram que Jeremias tinha que morrer, e Zedequias permitiu, e agora Ebed-Meleque vai lá e diz, não, eles fizeram errado, Jeremias não fez nada de mal, por favor, tire ele de lá. E o rei diz, pode tirar ele de lá, pode tirar. O rei talvez se arrependeu da sua omissão, né, e ele age e autoriza Ebed-Meleque a tomar uma atitude, e ele leva 30 homens, não é que precisasse de 30 homens para puxar Jeremias, mas provavelmente esses 30 aí é também para fazer algum tipo de segurança ao redor e impedir que alguém do povo da terra atacasse Jeremias, considerando ele um traidor. E Jeremias é resgatado da lama e trazido de volta para o pátio. E assim a sua vida é poupada pela intervenção corajosa de um gentil que, apesar de não ser o povo da aliança, agiu como povo da aliança nesse momento. E então, nós vamos ter o último diálogo de Zedequias e Jeremias, talvez o mais significativo de todos. Verso 14. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada da casa do Senhor. E lhe disse, quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias, se eu te disser, porventura não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás. Jeremias está dizendo, olha, se eu te disser, acho que tu vai me matar, depois de tudo que aconteceu. E outra coisa, quantas vezes eu já falei contigo e tu não me atendeu? Por que adianta eu falar a palavra de Deus para ti se tu não vai ouvir? Mas Zedequias, verso 16, então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo, tão certo como vive o Senhor que nos deu a vida, não te matarei, Jeremias, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Eu não vou te matar e também não vou fazer como fiz antes, que eu disse, tá, podem levar ele, podem fazer o que vocês quiserem. Não, eu vou te proteger, eu não vou deixar que esses príncipes, esses nobres te atinjam. Eu não vou fazer isso. Pode falar, eu quero um conselho teu, pode falar o que tem para falar. Então, Jeremias, encorajado por este juramento do rei, fala com Zedequias, verso 17. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, esta cidade não se queimará, e viverás tu e tua casa. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue essa cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Vejam que Jeremias dá uma última chance de arrependimento para o rei Zedequias. Ouve a palavra de Deus, ouve. Talvez Jeremias pensasse, poxa, de tudo que Jeremias sofreu, Jeremias sabe que Zedequias, no fundo, não é uma pessoa má. Não é uma pessoa tão má. Não é um inimigo da palavra de Deus, não é inimigo do reino de Deus. Mas Zedequias, apesar de não ser esse inimigo, ele não se decide, ele está ali recalcitrante, ele está ali hesitante, ele está ali vacilante, ele não tem coragem de tomar uma decisão, ele não ouve a palavra de Deus, ele confia mais em si mesmo e nas suas decisões. Mas Jeremias lhe dá uma oportunidade, Zedequias, tu vai salvar a tua vida, tu vai salvar essa cidade não vai ser destruída. Que esperança pode haver? Eles estão cercados pelo exército mais poderoso do mundo. E tu está achando o quê? Que o Egito vai vir de novo? Se entrega. Mas Zedequias então abre o seu coração e mostra o que está lá dentro e o que o impede de se posicionar a favor de Deus. Versículo 19. Disse o rei Zedequias a Jeremias, receio-me dos judeus que passaram para os caldeus. Não suceda que estes me entreguem nas mãos deles e eles escarneçam de mim. Zedequias tem medo da opinião pública. Zedequias tem medo. Aqui o escarnecer não é simplesmente debochar, viu? Poderia parecer que é só isso, mas a palavra no hebraico ela também denota a ideia de talvez maltratar. Tem algumas traduções aí, talvez algumas de vocês digam, tenho medo que me maltratem. E de fato, o temor de Zedequias, meus irmãos, ele não é sem motivo. Pensem na seguinte situação. Estamos em guerra com
os Estados Unidos que vai nos invadir, está nos aplicando uma série de medidas, e algumas pessoas dizem, nós é que estamos errados, os Estados Unidos está certo e nós é que estamos errados. E aí essas pessoas começam, mas os governantes daqui dizem, você é um traidor, onde está o seu nacionalismo? Você não ama o seu Brasil? Não ama o seu país? E aí começam a perseguir essas pessoas então fogem do país e vão para os Estados Unidos. Aí a situação fica grave, os Estados Unidos está conquistando, está destruindo, e imaginem os governantes aqui do Brasil pensando, se eu me render, né, para talvez salvar o que resta do nosso país, aí os americanos vão me prender e vão me colocar lá com essas pessoas que eu persegui aqui no Brasil. E essas pessoas vão dizer, viu, nós estávamos certos, você estava errado. E essas pessoas podem, inclusive, quererem me maltratar. Quer dizer, as divergências políticas, elas poderiam ter alguma consequência para a vida do rei Zedequias, porque, afinal, ele também deve ter perseguido essas pessoas que fugiram para o lado da Babilônia, da sua política oficial de resistência e de nacionalismo. Então, Zedequias tinha um medo, né, de que agora, além de ser zombado, né, das pessoas que estavam lá e que se renderam aos babilônios, que disseram, viu, nós estávamos certos e você estava errado, ele tinha medo também das consequências políticas disso, de sofrer por causa disso, e de agora, aquele grupo político que se opunha ao rei Zedequias agora iria prevalecer sobre ele e talvez fazer algo de ruim com ele, com sua família. O medo de Zedequias tinha algum fundamento, mas a grande questão aqui é que Zedequias, paralisado por este medo, não ouviu a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor para ele lhe dava uma oportunidade melhor. Vejam, as opções que Zedequias tinha não eram boas de maneira nenhuma. Se render, sofrer um castigo, ou continuar na sua rebelião e sofrer um castigo ainda pior. Em nenhum dos casos ele teria uma salvação, algo miraculoso lhe dando o melhor dos cenários possíveis. Em ambos os casos ele sofreria as consequências, mas Deus lhe estava dando a oportunidade daquilo que era melhor para ele naquele momento. Ele tinha uma palavra da parte do Senhor para ele, direto para ele. E ele ficou paralisado pelo medo ao invés de decidir. E o que Jeremias responde para ele, verso 20, disse Jeremias lhe garante, não te entregarão. Jeremias, não te preocupe, os babilônicos não vão te entregar para essas pessoas que tu tem medo, que te maltratem ou que zombem de ti. Não fica com medo da opinião pública, não fica com medo da questão política, não fica com medo dessas pessoas. Eles não vão te entregar a essas pessoas. Ouve e peço a palavra do Senhor, segundo a qual te falo, e bem te irá, e será poupada a tua vida. Mas se não quiser de sair, se tu não quiser te render, essa é a palavra que me revelou o Senhor. E o que o Senhor me revelou? Eis que, já que tu está com medo da opinião pública e medo que debochem de ti, então olha o que vai acontecer se o teu medo da opinião pública for maior que o medo do Senhor e da sua palavra. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei, o harém do rei, serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão, os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia serás preso, e por tua culpa essa cidade será queimada. Está com medo da opinião pública? As tuas mulheres aqui do teu harém, elas vão ser levadas para lá e elas vão debochar de ti, vão dizer, cadê aqueles teus amigos, os nobres, os príncipes que disseram para te rebelar? Onde é que eles estão agora? Os teus amigos te levaram a essa atitude e agora que tu está atolado na terra, até o pescoço na lama, né, eles te abandonaram, deram as voltas e te deixaram sozinho nas mãos do rei da Babilônia. Então a tua vergonha, Zedequias, vai ser maior ainda se tu não te entregar ao rei da Babilônia. E essa cidade que tu quer preservar vai ser queimada no fogo, vai ser destruída por tua culpa. Tu poderia ter evitado isso. Pensem, meus irmãos, na ansiedade do rei diante dessa palavra. Pensem. É uma situação difícil, com certeza é. Mas ele tem a palavra do Senhor orientando e dando-lhe garantias e dando-lhe promessas naquele momento. E ele, paralisado pelo medo, o que ele faz?
não toma decisão nenhuma. Então disse Zedequias a Jeremias, ele se preocupa apenas em esconder esse conselho. Ninguém saiba essas palavras e não morrerás. Quando ouvindo os príncipes que falei contigo vierem a ti e te disserem, declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse, e nada nos encubras e não te mataremos, então lhes dirás, apresentei a minha humilde súplica do rei para que não me fizesse tornar a casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias e interrogando-o, declarou-lhes, segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram em paz, porque da conversação nada transpirara. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. O que o rei fez? Se preocupou com a opinião pública. Ô Jeremias, que ninguém saiba dessa conversa, que eu não te mato, viu? E não deixe que ninguém te mate. Mas se souberem dessa conversa, vai ficar ruim para mim, vão pensar que talvez eu esteja considerando me entregar para a Babilônia, talvez eles queiram fazer algo comigo, então não fala para ninguém, tá? Fica em segredo isso aqui, ficou por isso mesmo. Zedequias não tomou decisão nenhuma, na verdade tomou. Ele continuou na sua rebelião, resistindo ao rei da Babilônia. E aí nós temos então, nosso tempo está avançado, o último ponto, capítulo 39, o juízo de Deus veio e se cumpriram as profecias de Jeremias. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. E era um 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. Verso 4. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas os exércitos dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista dele. Também matou todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 carreiras de bronze para o levar à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei, as casas do povo, derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele, e o sobrevivente do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. O juízo de Deus, durante décadas, Jeremias pregou. Esse juízo chegou. Parecia que não chegaria. No tempo de quem está vivendo, vão se passando os anos, vão se passando décadas. Talvez Deus tenha mudado de ideia, talvez o juízo não veio, mas ele chegou. E a destruição de Jerusalém, meus irmãos, é uma figura do juízo final para todos nós. A destruição de Jerusalém foi o juízo final para o povo de Judá naquele momento. Muitos foram escravizados, muitos foram mortos, e o próprio Zedequias, a profecia se cumpriu. Ele não foi morto, ele foi levado para a Babilônia, mas por causa da rebelião, ele viu algo horrível, talvez até pior do que a morte. Mataram os filhos dele na frente dele. E isso foi a última coisa que ele viu, porque depois de matarem os filhos dele, cegaram ele. Um ato supremo de humilhação. Cegaram ele, botaram ele em correntes e levaram cativo para a Babilônia, e lá ele morreu. A cidade foi destruída. As profecias se cumpriram. O povo, portanto, foi julgado. O juízo de Deus veio sobre o pecado do rei, o pecado dos príncipes. Os príncipes que também induziram, esses eram maus, esses príncipes que induziram Zedequias a se rebelar, esses foram executados pelo rei da Babilônia. E o que houve com Jeremias e com o etíope que o salvou, o resto dos versículos nos diz. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias, dizendo: toma-o, cuida dele, não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzazã, Rabsares, Negal-Sazer, Rabnag e todos os príncipes da rei da Babilônia, mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse ao seu palácio, e assim Jeremias habitou entre o povo. Jeremias teve sua vida salva. E o etíope, o que houve com ele, aquele que teve coragem de tirar Jeremias da cisterna?
versos 15 a 18. Ora, tinha vindo a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiastes em mim. O etíope confiou, e a palavra aqui no hebraico é a palavra precursora para aquela palavra que no Novo Testamento vai ser chamada de fé. O etíope confiou em Deus, confiou na sua palavra, por isso ele agiu e tirou Jeremias daquele lugar e salvou a vida de Jeremias, movido pela sua fé, pela sua confiança. E por causa da sua fé e da sua confiança, ele foi salvo, literalmente salvo. Ele escapou do juízo final que veio sobre a cidade de Jerusalém por causa da fé. E esse etíope, ele de alguma maneira antecipa aquilo que mais tarde, séculos depois, viria a ser conhecido como justificação pela fé para todo aquele que crê em Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, que ainda não era conhecido naquela época. Ele confiou em Deus, confiou na sua palavra, agiu conforme a palavra de Deus e foi salvo e não sofreu todo o juízo que veio sobre a cidade. Meus irmãos, o tempo se esgotou, mas eu quero, antes de encerrar definitivamente, fazer aqui algumas breves aplicações. Essa mensagem, meus irmãos, como eu falei, o perfil da vida de Zedequias, muitas outras coisas ainda poderiam ser faladas. É um personagem, como eu disse, me deixa perplexo. E ao mesmo tempo eu me compadeço. Eu não sei se é essa a situação de vocês, mas eu me compadeço de pessoas assim. Me compadeço de Zedequias, porque eu não vejo ele como uma pessoa má. Mas ao mesmo tempo que ele não é uma pessoa má, ele também não ouve a palavra do Senhor. E quantos de nós, em nosso dia a dia, em nossas escolhas, em nossas decisões, não somos como Zedequias? Talvez não em momentos tão cruciais como esse. Zedequias foi uma liderança fraca, foi uma liderança incapaz, foi uma liderança irresponsável. Talvez não estejamos diante de situações tão drásticas e importantes a serem tomadas, com tanta responsabilidade sobre os nossos ombros. Mas mesmo assim, em momentos da nossa vida, em situações em que lideramos, muitas vezes, em determinados momentos, nós somos tentados a agir como o rei Zedequias. E quem de nós talvez nunca tenha agido dessa maneira? Então, a primeira aplicação, ela nos lembra a respeito da quebra da aliança. O povo descumpriu a aliança de libertar os escravos e voltou a escravizá-los. Isso é abominação diante do Senhor. Essa aplicação nos lembra que compromissos feitos na presença de Deus e com Ele, eles devem ser cumpridos. Integridade, meus irmãos, Deus busca integridade. E quando a nossa palavra não tem valor, nós não temos valor. Se somos homens e mulheres que servem a Deus, nós devemos ter integridade, devemos ser íntegros e devemos cumprir a nossa palavra, devemos manter a nossa palavra. O crente que volta atrás naquilo que promete, ele está envergonhando o nome do Senhor, está rompendo a aliança que ele tem com o Senhor. Falta de integridade, falta de manutenção da palavra é um sinal de fraqueza espiritual, e esse era o caso de Jeremias. E era o caso também de todos os nobres do reino de Judá. A segunda aplicação nos traz a respeito da nossa confiança, nos diz respeito à nossa confiança. Em quem você confia em última instância? Em Deus, em sua palavra, ou em si mesmo, ou em conselheiros perversos que não conhecem a Deus? Confiar em Deus tem seus riscos. E Zedequias sabia desses riscos. Não era uma decisão fácil. Muitas vezes, as decisões que nós temos que fazer pela fé em Deus e na sua palavra vão nos parecer que não são decisões boas, ou até mesmo podem não parecer sábias. Existem riscos, mas nós estamos dispostos a aceitar esses riscos? É aqui que a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus é testada. Ebed-Meleque não hesitou em correr riscos, porque ele confiou em Deus, porque ele teve fé em Deus.
E da mesma forma, nós somos chamados não a mostrar uma coragem que vem de nós mesmos, mas em confiarmos em Deus e na sua palavra. Portanto, não seja teimoso, ouça a palavra de Deus. O fim daqueles que não confiam em Deus é o juízo, mas aqueles que confiam em Deus têm suas gloriosas promessas. E Deus fez promessas gloriosas para o seu povo, e a maior de todas é a vida eterna com Ele e vê-lo face a face. Isso nos leva, portanto, à terceira aplicação. Você vive pela fé ou vive pelo medo? Zedequias, como nós vimos aqui, nós traçamos o seu perfil nessas várias histórias e diálogos, era uma pessoa fraca que vivia pelo medo. E nós, você é fraco para se posicionar para com Deus? Talvez você seja como Zedequias, no sentido de que aceita a palavra, confia naqueles que pregam a palavra. Confio, eu creio no pastor, eu busco a ajuda do pastor, dos obreiros, dos irmãos que eu creio que são piedosos, eu quero ouvir o que eles têm a dizer, eu quero ouvir a palavra da parte de Deus, eles talvez tenham sabedoria. Talvez você faça isso, você busca ouvir um conselho, ouve uma palavra, mas na prática não aceita viver conforme a palavra de Deus. Não aceita este conselho. Não consegue agir em conformidade com a palavra de Deus. Assim era Zedequias. Assim muitas vezes somos nós. Zedequias ficou paralisado pelo medo. Se eu me entregar, eu posso ser maltratado. Se eu ficar aqui, eu posso ser morto. E ele não sabe o que fazer, ele está paralisado, mas nisso tudo, nessa paralisia, ele não ouve a palavra do Senhor. Ele guarda o seu medo para si e não leva esse medo à presença do Senhor. E quando ele recebe garantias e promessas de Deus para lidar com esse medo, ele não aceita, ele não ouve. Quantas vezes, então, tomamos decisões com base no medo da rejeição e não na verdade de Deus? Eu vou mencionar aqui apenas algumas ilustrações, mas com certeza vocês já vivenciaram outras situações. Mas vejam aqui alguns exemplos. Tenho receio de assumir que sou cristão e adotar certas posturas no trabalho porque eu posso vir a ser discriminado e perder oportunidades. Eu tenho receio de ofertar, de dizimar, de colaborar com a igreja e nas suas necessidades, porque pode ser que falte dinheiro para minha família no final do mês ou para atender as necessidades dos meus filhos. E aí vão me considerar um mau administrador, um mau gestor do meu dinheiro. Então, por causa desse medo, eu não oferto, eu não ajudo, sempre esperando alguma condição melhor, que nunca vai vir. Se nós não estamos dispostos a ajudar, mesmo na situação que nós estamos, nós nunca vamos encontrar a situação ideal. Aí nós deixamos que o medo da crise financeira nos paralise, em contribuir com a obra do Senhor. Eu tenho receio. Eu tenho receio de sair de um relacionamento, de um namoro que está me fazendo naufragar na fé, porque eu tenho medo de ficar sozinho, tenho medo de ficar sozinha e ser infeliz dessa maneira. Eu tenho receio de falar de Jesus e ser tratado como um idiota, um estúpido, uma pessoa retrógrada, uma pessoa opressora, uma pessoa discriminadora, e que não respeita a religião alheia e não respeita a cultura dos outros. Eu tenho receio de admitir um pecado ou um vício que eu estou vivendo e ser julgado por causa disso. E aí eu não busco tratar com esse pecado e fico preso nele até o dia em que então o juízo vem sobre Deus e Deus continuamente oferece a oportunidade de arrependimento e de mudança, mas eu tenho medo, eu tenho receio disso e continuo preso nisso, porque eu tenho medo do que os outros vão pensar se isso vier à tona. Então, meus irmãos, é muito fácil julgar Zedequias, mas em pequenas decisões das nossas vidas, muitas vezes nós mostramos o mesmo padrão de atitude. E a pergunta que fica para nós é: estamos ouvindo a voz de Deus e obedecendo, ou apenas ouvindo e continuando com medo? Como líderes, pais, jovens e cristãos, precisamos escolher a verdade, mesmo quando ela custa cara. E assim, é melhor viver pela fé, confessar um pecado, aceitar as consequências, sabendo que o arrependimento e transformação são melhores do que continuar na tragédia do vício, do pecado e da desobediência, mesmo com a vergonha que passaremos pela confissão.
As consequências da desobediência ao Senhor, elas são muito piores do que as consequências do arrependimento. E a história de Zedequias é a prova, uma das provas mais claras e evidentes que a Escritura nos apresenta. Ela ilustra, portanto, o juízo final que vem sobre aqueles que não aceitam a palavra do Senhor, não se arrependem e não confiam nele, mesmo que mostrem uma certa simpatia e uma certa credulidade, ainda assim essa palavra não toca e não leva ao arrependimento e à transformação. Portanto, não perca tempo. Arrependa-se hoje e sirva a Jesus Cristo. E se talvez você seja uma pessoa dessas que simpatiza com a igreja, simpatiza com a palavra, mas nunca colocou a sua vida diante de Jesus Cristo e deixou que Ele assumisse o senhorio da sua vida, se você não se posiciona a favor de Jesus Cristo, nessa manhã Ele está oferecendo graciosamente a sua salvação. Aceite o seu senhorio, aceite que Ele é o seu Senhor, e sirva a Ele, arrependa-se dos seus pecados, abandone o seu modo pecaminoso e passe a agir de acordo com a palavra do Senhor que foi trazida para você essa manhã e que tem sido trazida para você em todos os cultos e que é trazida para você todas as vezes que você abre este livro e o lê. Siga o Senhor e siga a sua palavra. Que Deus abençoe a sua igreja e nos abençoe, meus irmãos, para que possamos reagir a palavra de Deus e agir em conformidade com ela, e não ficarmos paralisados pelo medo do pecado, pelo medo da opinião pública. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno e Pai amado, louvado seja o teu nome. A tua palavra, ela nos confronta e ela nos ensina por meio de histórias, por meio de experiências do teu povo no passado. E nessa manhã ouvimos e lemos e ouvimos a trágica história do rei Zedequias, Senhor, uma história trágica de uma pessoa que até honrava os profetas, até te conhecia e até procurava te servir, mas que nunca teve a coragem de se posicionar, nunca teve a coragem de agir conforme a tua palavra, nunca teve a coragem de te servir verdadeiramente. Pagou um alto preço por isso. Hoje nós olhamos para o passado e nos lamentamos que isso tenha acontecido, nos compadecemos dessa situação. Mas, Pai, nós oramos para que a nossa vida não repita o mesmo padrão de comportamento do rei Zedequias, Pai. Que a nossa vida não represente apenas o amor ao mundo, o amor à opinião pública, o amor ao conforto, o amor a fazermos as nossas decisões a parte, tomarmos as nossas decisões a parte de Ti, a parte da Tua palavra. Que possamos em arrependimento abandonar, Senhor, toda a nossa rebeldia contra Ti, contra a Tua palavra. Que possamos nos curvar a Ti e a Tua vontade, que possamos reconhecer o Teu senhorio sempre sobre nossas vidas. Que as Tuas promessas, Senhor, Tuas gloriosas promessas de salvação, de vida plena, de vida eterna, possam se cumprir e se consumar em nossas vidas. Que possamos ver a Tua glória em nossas vidas, Senhor, nos alegrarmos em Ti, nos alegrarmos na Tua palavra, Senhor. E que diante das difíceis escolhas que tivermos que tomar, possamos, direcionados pelo poder do Teu Santo Espírito, fazermos a escolha certa, Senhor, a escolha conforme a Tua palavra, Senhor, assumindo todas as consequências decorrentes disso, sabendo, Senhor, porém, que Tu estás conosco, que Tu nos guarda, que Tu nos honra e que Tu cumprirá as Tuas promessas em nossas vidas. Que as nossas vidas, Senhor, não terminem em tragédia, mas terminem em salvação, terminem, Senhor, em ver a Tua glória, Senhor, pela confiança, pela fé que está em Ti e no Teu Filho Jesus Cristo. E é em nome dEle que nós oramos. Amém.